Glória a Deus. Estamos nesta hora, neste lugar, paramos para dar continuidade à meditação da Palavra de Deus. E conforme temos meditado sobre a vida, a conduta espiritual e a conduta carnal, queremos aqui ver um exemplo na parte espiritual que aconteceu na igreja de Coríntios e é algo que nos chama profundamente a atenção. Se encontra no capítulo 11 de Coríntios. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em casa, já que aqui a gente não tem tempo suficiente. É resumido o tempo e meditasse nisso que a palavra de Deus está falando aqui. Vou ler alguns versículos e gostaria que você tomasse atenção do que diz a palavra de Deus. E trata-se da ceia do Senhor. Capítulo 11, como falei, dos versículos adiante, 21 diz: Pois na hora de comer, cada um trata de tomar a sua própria refeição. Assim, enquanto uns ficam com fome e outros chegam até a ficar bêbados. Versículo de número 27, do mesmo capítulo. Por isso, aquele que come do pão do Senhor ou bebe do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Versículo de número 29. Pois a pessoa que come do pão ou bebe do cálice, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. 30. E por isso que muitos de vocês estão doentes, fracos, e alguns já morreram. Glória a Deus. Está aí uma orientação da palavra muito sério. Isso que aconteceu e ainda acontece nos dias atuais, porque o ser humano, quando não aprende a ter referência a Deus, fica pior do que animal. E eu quero lhe dizer nesta oportunidade que não há referência diante de Deus sem a palavra. Não há ninguém que referencie a Deus se não tiver em comunhão ou direção e não tiver o conhecimento da sua palavra. Paulo, ele exorta a igreja de Coríntios de uma forma até se pode perceber aborrecido, porque a igreja de Coríntios estava fazendo algo por conta própria. E se fosse para fazer por conta própria, Deus não teria revelado a sua palavra aos seus santos profetas. Deus não teria mandado ensinar a cada um. Então Paulo, ele trata-se da ceia do Senhor, e eu quero chamar a atenção dentro daquilo que estamos meditando. Quem planta na carne vai colher corrupção. Quem planta no Espírito vai colher bênçãos do céu. Vai ser abençoado e feliz esta pessoa. Não vou abordar todos os versículos, o 21, o 27, o 29 e o 30. Mas gostaria que você examinasse, se for possível, até o texto completo, para você ficar mais ciente ainda do que está falando a palavra de Deus. Mas no versículo
30. Veja o que o apóstolo diz. E por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. E aqui se trata de dois sentidos: morrer fisicamente, morrer espiritualmente. Fraco na vida espiritual, fraco na vida física. Doente na vida física e doente na vida espiritual. Você vê que como as coisas de Deus é para levar a sério. E alguns que já morreram literalmente, fisicamente, e morreram espiritualmente. Há um versículo na palavra de Deus em Apocalipse que diz: tem cara de quem está vivo, mas está morto. Sem dúvida, a palavra está falando a respeito da vida espiritual. Você pode estar tudo ok fisicamente, se a gente não tiver dentro da palavra de Deus, em comunhão com a palavra, diante de Deus, continua morto. Então veja que a igreja de Corinto entrou ali por um caminho, e foi um caminho de colher ao contrário do que Deus queria. Porque você receber a Santa Ceia, porque a palavra de Deus diz que a Santa Ceia é a memória de Cristo, é trazer em memória a aliança que Deus fez através de Jesus, da nova aliança. Por isso que chama o Novo Testamento, o Novo Testamentário de Cristo. E veja que em vez deles ter, Jesus disse certa vez: quem come o meu pão, quem come o meu corpo e bebe o meu sangue, tem vida em si mesmo. E veja que o apóstolo ele é guiado por Deus a dizer para aqueles cristãos que por causa disso, por causa dessa desobediência, tinha entre eles doentes, fracos e até mesmo alguns já tinham perecido. Vai dizer na vida física ou na vida espiritual, como eu já mencionei. Então, as coisas de Deus é sério. Não é brincadeira, é sério. Pode até alguém levar na brincadeira, mas não leve não, porque Deus não deixa passar nada. Ao tempo determinado por Deus para Ele pedir conta. Por isso que devemos tratar. Cada um sabe como está. Eu sei como estou, você sabe como está. Você pode até não ter um amplo conhecimento da palavra de Deus, que eu sei que não é fácil adquirir conhecimento. Não é só conhecer, examinar a Bíblia é uma coisa, mas ter conhecimento espiritual sem ter dúvida, aí é uma obra de Deus na vida da gente. Mas mesmo assim, podemos levar a sério, porque sabemos que Deus é santo e Ele é poderoso, Ele espera, mas ao tempo dele pedir, dele querer fazer conforme Ele queira fazer. Observe que Paulo diz: isso que está acontecendo entre vós. Se o apóstolo não é tomado por Deus para despertar desta forma, poderia ele já até continuar. E aí ficaria a pergunta: o que é que está acontecendo entre nós? Por que isso está acontecendo? Porque muitas vezes as coisas acontecem, não é a vontade de Deus, é uma permissão para despertar a gente. Aqueles sinais entre aquela igreja de ter alguns doentes, fracos e até morrer, era um sinal entre eles do erro deles que eles estavam colhendo. Então fica esse alerta para mim, para você e para todos. Que Deus continue nos ajudando, nos abençoando, nos dando a cada dia da sua oportunidade para falar da sua palavra e compartilhar